Brasileirão de 1987. Quem ficou campeão? Flamengo ou Sport? Nesse vídeo você vai saber quem ficou campeão desse campeonato, tá? Então, deixe muito like e se inscreva no canal. Flamengo versus Sport. Quem foi o campeão do Campeonato Brasileiro de 87? Entenda a polêmica. Então, vou ler essa notícia aqui que fala sobre quem ficou campeão do Brasileirão de 87, tá? E essa notícia também explica como foi o Brasileirão de 87. Então, vou ler então. O desfecho daquela temporada ainda é um dos temas que mais acendem emoções no futebol brasileiro. Você não pode aguentar mais este assunto, mas ele volta sempre que Flamengo e Sport Recife se enfrentam. Quem foi campeão brasileiro de 87? O tema, como já era de se esperar, foi abordado antes do confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo 15. Então, isso daqui da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro do domingo 15, aqui não tá falando que ano que foi isso daqui e em que mês que foi. Então aqui eu não posso explicar direito. Não sei dizer que ano que foi isso daqui, tá? Que foi pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Nova contratação do time pernambucano, o meio-campista Hernanes puxou sardinha para o Leão da Ilha do Retiro, enquanto Renato Gaúcho, atual técnico flamenguista, e destaque em campo dos cariocas naquele 87, deu a réplica. E lembrando que essa daqui deve ser uma notícia meio antiga, tá, galera? Deve ser uma notícia meio antiga. Por causa disso que tava falando aqui, ó. Enquanto Renato Gaúcho, atual técnico flamenguista. Então, provavelmente isso daqui é uma notícia antiga. Também tá falando da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que os dois se enfrentaram. Então, provavelmente uma notícia antiga, tá, galera? 87 é do Sport, então não tem conversa, disse Hernanes. Campeão de 87 é o Flamengo, ganhou o título dentro do campo. Não é porque hoje sou treinador do Flamengo que estou dando essa resposta. Antes mesmo de vir, eu já falava isso. É a mesma coisa. Com todo respeito. Você pegar hoje o time campeão da 2ª divisão para disputar um título com o campeão da 1ª divisão, para ver quem é o campeão brasileiro. Isso não existe, afirmou Renato Gaúcho em entrevista ao Esporte Espetacular. Chegar a uma resposta que satisfaça a gregos e troianos, ou neste caso aos rubro-negros do Rio de Janeiro e de Recife. É impossível, mas não é isso que vai nos impedir de tentar explicar toda a confusão que envolveu a definição do máximo campeão nacional naquela temporada. Entendendo o problema. Tudo começou quando a CBF disse que não tinha condições de arcar com a organização do Campeonato Brasileiro
naquele 87. A consequência da bagunça foi a organização e criação do Clube dos 13, que organizaria o torneio como uma liga. Nascia ali a Copa União. Acontece que a CBF voltou atrás em sua posição de que não poderia organizar o torneio. A Copa União, no entanto, seguiu organizada pelo Clube dos 13, conhecida também como Módulo Verde. O Flamengo foi campeão do Módulo Verde, da então chamada Copa União de 87, que contava com as maiores potências do futebol brasileiro na época. A CBF propôs que o máximo campeão brasileiro saísse da disputa de um quadrangular com os finalistas do Módulo Verde contra os finalistas do Módulo Amarelo. Esse último organizado pela CBF. Entretanto, Flamengo e Internacional, vice no Módulo Verde, se negaram a jogar este quadrangular final proposto pela CBF contra Sport e Guarani. Campeão e vice do Módulo Amarelo, que era mais semelhante ao que temos hoje da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Por isso, o Sport que bateu o time de Campinas por 1-0, enquanto a organização deu WO para o Flamengo e Inter. É o campeão oficial considerado pela CBF a principal entidade do futebol brasileiro. O Flamengo vitorioso no certame organizado pelo Clube dos 13, que contava com a participação das maiores potências do país, teve que buscar a legalidade através da justiça. Esta busca, contudo, não teve um final feliz para os cariocas. Uma decisão judicial tomada pelo STF em 2018 sacramentou, ao menos sob o ponto de vista legal, o Sport como o único campeão brasileiro de 1987. O torcedor do Sport e os jogadores naquela conquista, assim como o treinador Jair Pisani, têm o direito de se sentirem campeões. Afinal de contas, a confusão veio toda lá de cima, a organização final no futebol. Mas como levou a melhor sobre os melhores times do país naquela época, o torcedor do rubro-negro carioca e o próprio clube podem e devem se orgulhar daquele título conquistado após vitória por 1-0 sobre o Internacional em um Maracanã lotado, graças ao gol de Bebeto. Baseado nas informações legais, o que é possível falar hoje é que o Sport foi campeão brasileiro de 87 e que o Flamengo foi campeão da Copa União de 87. Seja de qualquer maneira, a polêmica segue viva e desperta sentimentos fortes, tanto de um lado quanto do outro. Então, gostaram do vídeo? Então, se você gostou, deixe muito like e se inscreva no canal. Um beijo e tchau!